Conhecestes a palavra, já provaste do amor, e num ato de indisciplina, infelizmente se afastou. Do sangue puro já provou, da carne santa se alimentou. Era uma bênção na igreja, mas hoje está longe do Senhor. Mas ele ainda não desistiu e nunca desistirá. Te espera de braços abertos, aguardando você voltar. Imagina a festa linda que vai ser quando você retornar. A casa já está preparada, volte correndo sem pensar. Imagina a festa linda que vai ser quando você retornar. A casa já está preparada, volte correndo sem pensar. Olá, gente linda, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto eu estava vendo esse vídeo, eu me lembrei desse versículo, que é o versículo da meditação de hoje. Lucas 15, 10. Assim como vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O momento de festa no céu não é quando um crente morre, não é quando uma pessoa que crê em Deus morre, mas é quando alguém aqui na terra se arrepende. Quando alguém tem consciência do quanto estava distante de Deus e do quanto precisava voltar para Deus. É interessante porque esse capítulo 15, o Senhor fala de 3 parábolas após ele ouvir comentários de pessoas que estavam ali questionando por ele estar comendo com pecadores. Lucas fala no versículo 1, ele diz assim: e chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então o Senhor Jesus, percebendo isso, ouvindo isso, ele diz 3 parábolas, e é muito interessante o significado dessas 3 parábolas. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. Ele diz assim no versículo 3: e ele lhes propôs esta parábola dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la. E achando-a, a põe sobre os seus ombros, jubilando. E, chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Aí ele diz no 7: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. É interessante isso aqui, porque isso aqui Deus está falando, Jesus está falando de Deus. Ele está dizendo: eu me alegro quando eu encontro uma das minhas ovelhas que estavam perdidas. Eu vou buscar ela. E quando eu as encontro, quando elas têm a revelação de Deus e elas se arrependem, a alegria no céu. Deus está falando das ovelhas que estão perdidas no mundo. Aí a segunda parábola é da moeda perdida.
ele diz assim: ou qual mulher que tendo 10 dracmas, se perde uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Aqui o Senhor está falando de pessoas que se perdem dentro da igreja. Aí a mulher, como eu já falei aqui, né? A mulher é um símbolo do povo de Deus. E no caso da nova aliança, a igreja de Deus, né? Então o Senhor está falando aqui de pessoas que se perdem dentro da igreja. Tem pessoas que estão dentro da igreja, não, elas se acostumaram tanto com a vida cristã que elas começaram a entrar em erros, né? Começaram a entrar em erros. E a palavra de Deus, a mulher que é a igreja, que ela traz a lâmpada, né? Que a lâmpada é a palavra de Deus. Ele diz aqui: e não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. Então, a palavra de Deus é exposta ali na igreja, a luz vem sobre a igreja, né, nas pregações, e ali a palavra vai limpando, vai tirando a sujeira, até que essa dracma é encontrada. Ou seja, a pessoa entende pela palavra de Deus o quanto ela estava agindo errado e ela se converte. Aí o Senhor diz no 10, né? Assim vos digo que há alegria diante dos anjos por um pecador que se arrepende. Então, quando a pessoa cai em si e reconhece que está agindo errado e ela se conserta, há alegria no céu. Aí o Senhor fala a terceira parábola, que é a do filho pródigo, que é o filho que saiu de casa e voltou. Falando de pessoas que conheciam já o pai, viviam na presença do pai, mas ele diz: não, Senhor, eu já recebi que tudo que eu tinha de receber do Senhor, eu vou viver a minha vida, né? E se afasta do Senhor. Vai viver a sua vida do jeito que quer, se cansa da igreja, se cansa de andar com o Senhor. É interessante que essa parábola diz que o pai deixa ir. E o pai não vai atrás. O pai simplesmente deixa que o filho aprenda com as consequências das suas atitudes e reconheça como era bom estar na presença do pai. E aí ele volta. E é interessante porque quando essa pessoa volta, Deus, ele é tão lindo que ele fala de uma forma muito linda na palavra dele. Ele diz que o outro filho que tinha ficado em casa não gosta quando o pai faz uma festa para receber o filho que estava desviado. E muitas vezes há cristãos que não entendem o processo que a pessoa precisava passar fora, né, da igreja, tomando as suas próprias decisões, quebrando a cara. Mas quando a pessoa volta, nós devemos nos alegrar. Independente da vida que a pessoa levou, independente dos erros que a pessoa teve, se o pai fica feliz com a volta do filho, por que nós não vamos nos alegrar? Mas tem muitas pessoas que não. Fulano fez e aconteceu, agora volta. Aí o pai diz assim no versículo 25, né, diz assim: e o seu filho mais velho estava no campo quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chegando um dos servos perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu,
e tinha se perdido e achou-se. E é interessante porque aqui o pai termina a história aqui. O filho não entra com o pai. E aqui nós podemos tirar algumas conclusões, né? Pelo que a própria palavra de Deus diz, que nós recebemos o perdão de Deus, mas quando nós não perdoamos, nós nos negamos a perdoar quem nos ofende, quem nos machuca, quem faz algo contra nós, Deus também não nos perdoa. E o fato de o pai não ter levado o filho para dentro nos leva a crer que esse filho insistiu em não aceitar a situação, em não perdoar o irmão pelo que aconteceu, né? E por isso ele não entrou. E a palavra de Deus diz que se nós não perdoarmos quem nos ofende, quem faz alguma coisa contra nós, se nós não liberarmos perdão, Deus também não nos perdoa. Jesus, falando outra parábola, ele encerra dizendo isso. Assim também acontecerá convosco se vocês não perdoarem aos homens as suas dívidas, as suas ofensas, né? Quando ele fala sobre o credor mau. E nós temos que entender que se Deus perdoa, seja qual for o pecado que a pessoa comete, se Deus perdoa, nós não podemos julgar ninguém, nós não podemos condenar ninguém. Pelo contrário, nós devemos nos alegrar quando alguém se arrepende do erro que estava cometendo. Por mais difícil que seja a situação, por mais errado que foi a pessoa, se ela se arrepender, louvado seja Deus por isso, nós devemos nos alegrar. É interessante que uma vez eu conversando com uma amiga, há muito tempo atrás, ela disse assim para mim, era uma vizinha minha lá no Ceará. Ela, uma vez conversando comigo, ela disse assim: Jama, tu acredita que quando eu era jovem, ela era mãe de uma amiga minha, né, da minha idade, a filha dela. Então ela já era uma senhora. Ela dizendo assim para mim: Jama, tu acredita que no tempo que eu era assim mais jovem, mais jovem que vocês, uma jovem, uma moça da nossa cidade, ela engravidou, e aí ela não queria que ninguém soubesse, ela escondeu a gravidez até o último momento. Quando a criança nasceu, tu acredita, Jama, que essa mulher, ela matou a criança com a picareta? Eu disse: nossa, foi mesmo? Ela disse: foi. Já uma pessoa dessa já tá pra lá do inferno, né? Não tem perdão para uma pessoa dessa. Aí disse assim: depende. Ela olhou assim para mim e disse: depende, isso depende. Se ela tiver se arrependido verdadeiramente do que ela fez, se ela tiver conhecido, ouvido a palavra de Deus, se arrependendo do que ela fez e ter pedido perdão a Deus, ela pode já ter sido salva e já, se ela ainda estiver viva, vivendo para Deus, ou se estiver morrido, está com o Senhor. Ela ficou assim: não, Joana, eu não acredito nisso. É o que a palavra diz, que Jesus morreu por todos os nossos pecados. Deus não morreu por nós aqui qualificamos pecadinho e pecadão. Para Deus é pecado. É interessante que tem muita gente vivendo em mentira, engano e falsidade e achando que tá de boa com Deus. Se morrer vai para o céu. E não é. A própria palavra de Deus diz, o próprio Senhor Jesus dizendo lá em Apocalipse, ele diz que ficarão de fora, ou seja, não serão salvos. Ele diz: ficarão de fora os assassinos, os adúlteros, os feiticeiros. E aí ele diz nessa lista os mentirosos. Então tem muita gente mentindo e achando que vão entrar no reino de Deus. Porque é só uma mentirinha, não tem problema, não. É pecado. Foi o próprio Jesus que falou isso. Não entrará no reino de Deus. Ficaram de fora os que mentem e amam a mentira, amam o engano. Então, se o próprio Jesus falou isso, ele vai cumprir a palavra dele. Né? E eu creio que isso ali foi uma semente que foi colocada no coração dela naquele dia, porque essa pessoa, algum tempo depois, se converteu. Né? Então, eu creio que, às vezes, as pessoas, elas qualificam pecado, elas acham que quem não entra no reino de Deus é o assassino, é o ladrão. Não, o Senhor, foi o próprio Jesus que falou. E por que ele falou isso?
porque ele sabia que muitas pessoas iam incorrer em vários pecados que parece bobo, que parece besteira, mas para Deus é pecado. E no céu não entra pecado, como diz a canção, né? No céu não entra pecado. Então, assim, não entra pecado. É necessário que a pessoa se arrependa. Por isso a palavra de Deus diz que a alegria no céu, a festa no céu, quando um pecador se arrepende, ou seja, quando uma pessoa que está vivendo no erro, fazendo tudo que desagrada a Deus, tudo contrário do que a palavra de Deus diz, e a palavra vem, confronta aquela pessoa e ela se arrepende, ela reconhece que o que ela está fazendo é errado, que não agrada a Deus, e essa pessoa se arrepende. Nesse momento, a festa no céu. Imagina os anjos festejando, se alegrando, quando vê uma pessoa que ouviu a palavra, ela entendeu a palavra, viu que o que ela estava fazendo não agrada a Deus e ela se arrepende. É isso que acontece. Porque Deus vê o coração da pessoa, vê que a pessoa se arrepende, e aí a festa no céu. Louvado seja Deus pela sua palavra. Então essa foi a palavra que veio ao meu coração para a gente compartilhar no dia de hoje, e eu espero que o Espírito Santo ele fale a cada coração, que o Senhor cada dia mais nos revele a sua palavra, que nós possamos cada dia, à medida que nós vamos conhecendo a palavra, nós vamos sejamos transformados por essa palavra, que a palavra de Deus venha venha causar transformações na nossa vida, porque quando a gente ouve a palavra, entende a palavra e a gente começa a praticar, Deus se agrada disso. Porque nós vamos estar andando em fé e a palavra de Deus diz que Deus se agrada da fé. Deus se agrada daquele que vive na fé, né? Ou seja, obedecendo os seus mandamentos, fazendo o que a palavra diz para fazer. Amém? Senhor amado, Pai querido, obrigada, Senhor, pela tua palavra. Que a cada dia mais o Senhor nos revele, Senhor, a tua palavra, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, Pai, e o nosso coração para nós crermos na tua palavra. E assim, Pai, nos arrependermos dos nossos erros, Pai, e consertar nossa vida com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te louvo e te agradeço. Dar-nos um dia abençoado. Senhor, acampa os teus anjos ao nosso redor para nos dar livramento de todo o mal que há nesse mundo, Senhor. Acampa o teu anjo, Pai, os teus anjos, ao redor de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem no dia de hoje, Pai. Dando livramento a cada um, Pai. Livra de todo o mal que há nesse mundo. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu oro, Pai. E pela fé eu já te agradeço, em nome de Jesus. Beijo. Imagina a festa linda que vai ser quando você retornar. A casa já está preparada. Volte correndo sem pensar. Imagina a festa linda que vai ser quando você retornar. A casa já está preparada.